A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Descrição dos sofrimentos de Cristo por um médico. A seguir, um relato médico pelo Dr. Barbet, médico francês, dos sofrimentos de Jesus por mim e por ti. No Getsemane, Jesus se dirigiu para orar. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou o fato é um médico, chamado Lucas, e o faz com a decisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzida em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a agonia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. A flagelação e a coroa de espinhos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também, naqueles dias, estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos.
E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. A flagelação e a coroa de espinhos. João 19, 1 a 17. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz reis contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litrostotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Então entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram à crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos
e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. A caminhada até o Calvário. Lucas 23, 26 a 32. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seu grande multidão de povo, de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre suas costas, para que a levasse após Jesus. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao lavarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma boca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no
sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se fundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. A crucificação, Lucas 23, 33 a 49. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. As horas na cruz. Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebecida em bebida ácida, em uso entre os militares.
Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Isso que os médicos chamam tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco, mais curta. O ar entra com um síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta, púrpureo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Juntamente com o esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele queria falar, deveria elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura, meu Deus! As 7 frases ditas por Jesus foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A outra frase ele falou para um dos ladrões, que acreditou que ele era o Filho de Deus e pediu para ele lembrar dele quando estivesse no paraíso. Ele disse assim: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja bem, eram 2 ladrões, só um que ele era o Filho de Deus. Só um foi salvo, o outro zombava dele. A outra frase que Jesus falou foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A outra frase que Jesus falou foi para sua mãe. Quando Jesus estava ali nas últimas, ele viu ali a sua mãe e ele se compadeceu da mãe. Veja como Jesus era um exemplo de filho. Ele disse: Ora, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Esse discípulo que estava presente era João Batista, porque todos os outros discípulos abandonaram Jesus. Mas Jesus, mesmo nas últimas, encomendou João Batista a cuidar da mãe dele. Ele incumbiu a João Batista como filho para cuidar da mãe dele. Veja que exemplo de filho maravilhoso que era Jesus. Então ele falou uma outra frase a João. Ele disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Uma outra frase que Jesus também falou foi: Tenho sede. E a última frase que Jesus falou foi: Está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando-se a cabeça, entregou o espírito. Atraídas pelo sangue que escorre pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o lantejar dos nervos medianos lhe arrancaram um lamento. Deus meu, por que me abandonastes?
Jesus dá seu último suspiro. Está tudo consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu lugar e no seu lugar. Obrigada, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Agora veja bem, tudo que Satanás tenta fazer nos dias de hoje é obscurecer a cruz. É obscurecer tudo que Jesus fez por nós na cruz. É obscurecer o sacrifício de Jesus na cruz. Isso faz dentro da própria igreja. Quando os homens de Deus, eles pregam tudo. Eles pregam vários tipos de doutrinas, vários tipos de ensinos, mas não falam quem era Jesus. Eu vim saber quem era Jesus depois que eu comecei a ler a Bíblia. Eu conhecia, ouvia falar de um Jesus que tinha vindo, tinha sido bom, morreu pelos meus pecados, mas eu não sabia verdadeiramente qual era o ministério de Jesus. Jesus curou, Jesus libertou cativos, oprimidos, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos. E nos dias de hoje as pessoas ainda dizem que Jesus era um estilo guru, um homem bom, que veio, só fez o bem e que mataram ele. Irmão, Jesus é o Filho de Deus, o Filho enviado de Deus aqui, que nos redimiu, nos purificou, nos tirou da maldição da lei, nos deu vida e destronou Satanás e os seus demônios. Jesus derrotou Satanás na cruz. Ali na cruz houve uma troca divina, onde Jesus foi castigado para que nós recebêssemos o perdão. Isso está em Isaías 53:4. Onde Jesus foi ferido para que nós fôssemos sarados. Isaías 53:5. Onde Jesus foi feito pecado com os nossos pecados, para que nós fôssemos justificados com a sua justiça. Isaías 53:10. Onde Jesus foi morto em nosso lugar, para que nós recebêssemos a sua vida. Hebreus 2:9. Onde Jesus foi feito maldição, para que nós recebêssemos as bênçãos. Gálatas 3:13 e 14. Onde Jesus se fez pobre por nós, para que nós vivêssemos na sua abundância. 2 Coríntios 8:9 e 9:8. Onde Jesus carregou a nossa vergonha, para que nós partilhássemos da sua glória. Mateus 27:35 a 36 e Hebreus 12:2 e 2:9. Onde Jesus foi rejeitado, para que nós fôssemos aceites pelo Pai. Isaías 53:8 e 1 Coríntios 6:17. Onde Jesus foi pela morte cortado da presença de Deus, para que nós vivêssemos eternamente em comunhão com Deus. Romanos 6:6. E onde o nosso velho homem foi morto nele, para que o novo homem nascesse em nós. Colossenses 3:9 e 10. Então Satanás, ele tenta, o objetivo dele maior é obscurecer o que Jesus fez por nós na cruz. E obscurecer o sangue de Jesus. Porque nós vencemos Satanás testemunhando pessoalmente o que a palavra de Deus diz acerca do que o sangue de Jesus fez por nós. Como disse em Apocalipse 12:11. Porque pelo sangue de Jesus nós fomos libertos das mãos do diabo. Salmo 107:2. Pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Efésios 1:7. Pelo sangue de Jesus, nós somos purificados de todo pecado. Glórias a Deus. 1 João 1:7. Pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados. Romanos 5:9. Pelo sangue de Jesus, nós fomos santificados. Glórias a Deus. Hebreus 13:12. Pelo sangue de Jesus, nós temos intrepidez ou liberdade para entrar na presença de Deus. Hebreus 10:19. Nós temos o sangue de Jesus como nosso mediador diante de Deus nos céus. Hebreus 12:24. E o nosso corpo é um templo para o Espírito Santo, liberto
purificado e santificado pelo sangue de Jesus, como disse em 1 Coríntios 6,13. Então nós não podemos esquecer de tudo que Jesus fez por nós na cruz. O diabo ele tenta obscurecer isso de todas as formas. Ele nos acusa, a gente comete um pecado, ele começa a nos acusar e nós temos que olhar na cara dele e falar para ele: olha, eu não te devo nada, porque meu Jesus já me limpou, já me purificou. O sangue dele é quem me justifica. Eu não tenho nada com você, Satanás. Você não tem nada em mim, nada a declarar contra mim, nada em mim. Como disse o próprio Jesus, o diabo não tem nada em mim. Então, nós precisamos falar para as pessoas, dizer quem foi Jesus. Falar de Jesus, dizer o que Jesus fez na cruz. Desmentir essa mentira de que Jesus era um guru, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era um bom homem. Não. Jesus era o Filho de Deus enviado. O próprio Deus falou: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. E Jesus é o Filho de Deus enviado para desfazer as obras de Satanás. Então, essa é a verdade que nós precisamos declarar, proclamar. E a Bíblia diz para nós darmos testemunho de Jesus. Porque foi por isso que muitos cristãos, no início, perderam a vida, foram massacrados, queimados vivos, cortados, furados, arrancados crianças da barriga, mortos, perseguidos. Foi por causa desse testemunho e do amor à palavra de Deus que eles fizeram isso. Então nós temos a obrigação de fazermos a mesma coisa, porque Deus não nos chamou para sermos crentes, nem sermos cristãos. Deus nos chamou para sermos discípulos. Assim ele disse: ide, pregai o evangelho, curai enfermos, ressuscitar mortos, expulsai ou expelir demônios. De graça recebestes e de graça dai. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o ministério da igreja. Nada mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. O ministério da igreja é o mesmo de Jesus, é o mesmo que Jesus e os seus apóstolos faziam. Que esse ensino possa edificar a sua vida e lhe dar coragem para você abrir a boca e testemunhar sobre quem foi Jesus de Nazareno. E que você possa negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esse ensino. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
coração, que nele tu ganhaste. Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração